Senhor Deus. Amém. Você pode continuar aqui escrevendo, por favor, você pode continuar aqui escrevendo o seu pedido e o seu agradecimento. Um abraço aqui para a Vonilde, é a mãe do pastor Robson, é a mãe do Robertinho. Um abraço, eles são lá de Guarulhos, estão conosco aqui também conectados. Nós estamos numa série e nós estamos estudando o Evangelho de João, estamos estudando os sinais do Evangelho de João. Nós escolhemos, na verdade nós não, melhor dizendo, João escolheu alguns sinais. Lembra, ele não usa a palavra milagre, ele prefere usar a palavra sinais, e nós estamos estudando esses sinais lembra que o intuito de João, ao escolher esses sinais, é mostrar, é provar a divindade de Jesus, é provar que de fato ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele escolhe alguns sinais e nós estamos nesta série estudando então estes sinais. No domingo, se você esteve conosco, nós estudamos sobre a multiplicação dos pães. Lembra? Eram 5.000 homens. 5.000 homens. E Jesus deu graças. Ele abençoou. E aquele pão se multiplicou. As pessoas comeram. Sobraram 12 cestos cheios de pães. E agora, lembra que eu disse para você que a história de hoje ela está conectada com a história da multiplicação dos pães, porque na história da multiplicação dos pães nós terminamos dizendo exatamente que Jesus, ele percebeu ali, ele viu a multidão queria coroá-lo como rei, e ele então agora vendo isso, não era o momento, não era a hora. Se isso acontecesse, ele traria uma grande perseguição sobre si, por conta dos romanos, e não era o momento, talvez isso atrapalharia o seu ministério, e sabiamente então ele despede as multidões e ele vai para o monte orar, e agora os discípulos então entram no barco para atravessar para o outro lado, para a outra margem do lago da Galileia. Então, eu quero ler com você João capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 16. João capítulo 6, a partir do verso 16. Amém? Achou? Tudo certinho aí? Está comigo? Vamos ler? Verso 16. Diz assim: ao final do dia, algumas traduções diz ao descambar o dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Então, isso quer dizer que o evento da multiplicação dos pães ocorreu no lado leste do lago. E agora eles estão vindo para Cafarnaum, que ficava do lado oeste do lago. Eles estão atravessando o lago. Já estava escuro, olha o detalhe de João. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Verso 18. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Imagina, os discípulos estão agora atravessando o mar. Na verdade é o lago da Galileia. E nesta travessia, uma tempestade. Você vai ver que esta tempestade ela não é uma mera ação da natureza. Embora o lugar ali, o lago, que fica abaixo do nível do mar e em volta a montanhas, é um lugar
que muda o tempo repentinamente e chove fortes trombas d'água. Mas não é o caso aqui, nós vamos ver isso com um detalhe. Lembra do contexto, o que já aconteceu aqui no Evangelho de João. João Batista já havia morrido. Jesus e os discípulos estão naquela região lá em cima da Galileia, por Nazaré. Houve a primeira multiplicação dos pães. Há um momento em que eles tentam então coroar Jesus como rei. E agora Jesus então ele despede a multidão, ele separa a multidão. E veja, nós não devemos nos deixar enganar pela popularidade de Jesus em certos meios hoje em dia. Ora, o povo queria fazê-lo rei, o povo queria coroá-lo rei. Agora, o detalhe é, poucos desejam tê-lo como Salvador e Senhor. Muitos querem apenas ser curados ou ter as suas necessidades supridas por Ele. Outros tantos querem ser tirados de situações difíceis em que eles mesmos se meteram. No meio daquela turma, no meio daquela multidão, naquele frenesi, ao tentar coroar Jesus, havia interesse egoísta e pessoal da multidão. Ora, eles estavam seguindo Jesus, nós estudamos isso no domingo passado, eles estavam seguindo a Jesus justamente por conta das curas, dos milagres que Jesus fazia. E agora eles querem proclamá-lo rei. Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar. Os discípulos entram num barco e atravessam o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. Eu vou colocar uma foto aí para você ver. Esta é uma foto do Google Maps atual, e está marcado aí em vermelho algumas cidades aí importantes, como por exemplo lá em cima você vê Cafarnaum. Eles estavam do lado direito, agora estão indo para o lado esquerdo, atravessando o mar. Bem aqui, quase que no meio do lago, a cidade de Tiberíades. Lembra? A semana passada mencionei que Herodes Antipas fundou uma cidade aqui com esse nome, querendo homenagear o imperador romano. E lá no finalzinho, aqui embaixo, nós temos Nazaré. Então, toda essa região é a região da Galileia. Agora, olha só algumas curiosidades sobre esse lago. Ele tem uma área total de 166 quilômetros quadrados. É o maior lago ali da cidade de Israel. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura. A profundidade média desse lago é 25 metros. E a profundidade máxima chega a 43 metros de fundura. O que é curioso é que eles estão atravessando o mar e chove. O vento começa a agitar, uma tempestade se aproxima, porém, como eu já mencionei, não é uma tempestade comum, não é uma tempestade normal. Ora, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com aquilo, com o mar, com o barco, com a água. Ora, então, não era uma tempestade comum, não era uma tempestade comum. Interessante que neste evento, João, ele omite aquilo que Marcos e Lucas exalta. Tanto Marcos quanto Mateus, eles falam sobre Jesus andando sobre a água e também Pedro andando sobre a água. João não menciona o fato de Pedro andar sobre a água. Ele omite esse fato. E nós vamos entender aqui o porquê, qual é a mensagem, o que João ele tem em mente ao escolher esse sinal, esse milagre para escrever. Agora, vamos entender o que está acontecendo. Jesus está no monte orando. A multidão foi dispersa. Os discípulos já navegaram 5 quilômetros. Estão no meio do lago. E então agora uma chuva forte
uma tempestade forte. E eles estão assustados. Nós acabamos de ler. Eles estão com medo. E eu quero ler com você o que diz o livro Desejar Todas as Nações, na página 380. Diz o seguinte: com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Queridos, os discípulos deixaram Jesus, porém eles estavam bravos com Jesus. E por quê? Qual é o motivo dessa irritação? Ora, Jesus não permitiu que ele fosse coroado rei. Ele dispersa a multidão e eles estão irritados com isso. Continua aí lendo. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamar o rei. Acusavam-se a si mesmos por se terem tão prontamente submetido às suas ordens. Olha só o que está acontecendo. Eles estão ali atravessando o mar, e eles estão indignados. Eles estão ali numa discussão e eles estão dizendo assim: ora, nós fomos submissos demais. Nós logo acatamos a ordem de Jesus, mas não deveria ser assim. Nós não deveríamos ter obedecido ele desse jeito. Afinal, querido, eles estavam, naquele momento, disputando entre eles quem seria o maior no reino do céu. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Eles sequer pensavam no reino do céu. Eles estavam preocupados com o reino terrestre. E brigavam, disputavam entre si para ver quem é que teria uma posição mais elevada, um cargo mais elevado. Quem é o que teria maior responsabilidade. E se você, eu vou continuar lendo, ainda na página 380, diz: raciocinavam que houvessem sido mais persistentes e teriam talvez conseguido o seu desígnio. A incredulidade se estava apoderando de seu espírito e coração e cegava-os o amor da honra. Querido, olha o que está acontecendo. Eles estão lá pensando assim: se nós tivéssemos insistido, quem sabe mais um pouco, e Jesus talvez teria aceitado ser coroado como rei. Percebe que eles não estão pensando no ministério de Jesus? Percebe que eles não estão preocupados com o ministério de Jesus? O que eles estão preocupados são com eles mesmos. E com as vantagens de ter Jesus como rei no trono de Davi. E eles estão aí nessa disputa, nessa briga. E olha só, ainda continuando lendo. Estou na página 380. Tinham os pensamentos tempestuosos e desarrazoados, e o Senhor lhes deu alguma coisa mais para lhes afligir a alma e ocupar a mente. Deus assim faz muitas vezes, quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmos. Parece que eles não entenderam nada. Parece que o milagre da multiplicação dos pães não surtiu o efeito que deveria ter surtido no coração deles. E agora, ali, enquanto eles discutiam coisas da terra, talvez com um espírito até muito animoso, talvez brigando, talvez Pedro querendo ser o primeiro-ministro, Judas, quem sabe, se candidatou a ser o ministro da Fazenda, o tesoureiro. E justamente porque eles se esqueceram do dia em que passaram, Deus então envia uma tempestade para que eles ocupassem a mente. Porque você conhece esse ditado? Você já ouviu isso? Que a cabeça vazia é o quê? É a oficina? É a oficina do inimigo. Para confirmar o que eu estou dizendo, eu quero ler com você Marcos capítulo 6, verso 52. Olha o que diz Marcos capítulo 6, o verso 52. Diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães,
Antes, o seu coração estava endurecido. Querido, eles viram os milagres, eles acompanharam Jesus, eles viram, veja, este é o quarto sinal, é o quarto milagre. Pelo menos relatado no Evangelho de João, é provável que eles tenham visto muito mais, porque o próprio João diz que vários enfermos eram curados. Ora, eles viram tantas coisas e ainda assim o coração empedernido, o coração duro, pensando nas coisas da terra, pensando apenas nas coisas daqui. Eles não entenderam. Marcos diz, eles não compreenderam o milagre dos pães. O coração ainda estava duro, empedernido. Eles não entenderam. E querido, justamente por isso, é justamente por esse motivo que acontece o que vai acontecer, o que acontece, essa permissão de Deus ao mandar a chuva. Bom, eu vou dar alguma coisa para vocês pensarem. Vocês estão muito animadinhos. Vou dar um problema para vocês. E queridos, a chuva veio. E não era uma chuva comum. Era uma tempestade. Era uma chuva forte. As ondas começaram a subir. Eu imagino aquele barco a velas sendo açoitado pelo vento e jogado de um lado para o outro. A Bíblia diz que eles estavam com medo. E a pergunta, depois de toda essa explicação que vem, é: aonde está Deus quando nós passamos por tribulações? Você vai dizer, pastor, foi Deus que permitiu, foi Deus que enviou aquela chuva. Foi. Mas agora eles estão ali no meio do mar, com medo de perderem a própria vida. Eles estão desesperados. E a pergunta é: onde Deus está quando nós passamos problemas e dificuldades? Aonde está Deus? Essa é uma pergunta recorrente, não é? Quando recebemos um diagnóstico ruim, quando perdemos um emprego, quando perdemos um ente querido, quando perdemos dinheiro, quando investimos mal nosso dinheiro, nosso tempo, quando enfrentamos problemas de relacionamento. Esta é uma pergunta recorrente. Aonde está Deus? Aonde está Deus? No momento em que nós passamos por provas e tribulações. E a Bíblia responde. Mateus capítulo 14, verso 23. Mateus capítulo 14, verso 23, diz: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Querido, quer saber aonde está Jesus quando você passa por dificuldade e problema? Quer saber aonde está Jesus quando você enfrenta as tormentas, as tempestades da sua vida? Jesus está intercedendo por você. Jesus está orando por você. Ele intercede por você. Nenhum momento, nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhuma discussão, nenhuma doença, nenhuma lágrima, nada, querido, passa despercebido aos olhos de Jesus. No momento em que nós mais precisamos, Ele intercede. Ele intercede. E eu quero ler com você. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, na página 379. Quando a sós, Jesus subiu ao monte para orar à parte, sozinho. Durante horas, continuou a suplicar perante Deus. E olha só o que diz Ellen White aqui.
Ele não orava por si mesmo, mas pelos homens eram aquelas orações. Oprimia o peso da preocupação por eles e derramava suas súplicas com amarga angústia e lágrimas. Eu posso exagerar no que eu vou dizer aqui, mas, querido, o que fere a gente, fere a Deus. O que machuca você, machuca a Deus. Ele sente. Ele sente. E naquele momento ele não está orando por ele. Ele não está orando por ele, querendo receber algo. Não. Ele está justamente intercedendo pelos homens. Na hora em que nós estamos sofrendo, aonde Deus está. Na página 381, ela diz: Jesus não os esquecera. Olha para isso. Ele enviou a chuva para que eles então tivessem o que fazer. Era uma tempestade. Mas Jesus não os esquecera. O vigia vira da praia aqueles homens possuídos de temor, em luta com a tempestade, e nem por um momento perdeu de vista aos discípulos. Com a mais profunda solicitude, acompanhava seus olhos o barco, sacudido pela tempestade, com a sua preciosa carga. Ora, no momento em que nós passamos dificuldades e tribulações, Deus nos acompanha. Ele não perde sequer nada do que acontece. Nada, querido. Nada. Ele acompanha, ele vê. E veja, ela continua dizendo: pois esses homens deviam ser a luz do mundo. E como a mãe amorosa a velar o filho, assim cuidava dos discípulos o compassivo mestre. Rendidos os corações, acalmadas as ambições profanas, e pedindo eles humildemente auxílio, este lhe foi dado. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pastor? Aquele dia tinha sido um dia intenso. Eles tinham visto muita coisa. Agora, discutindo sobre coisas terrenas, sem entender o milagre, sem entender o propósito de Deus. Na verdade, quando nós lemos aqui que eles não entenderam o milagre, na verdade, eles não entendiam o propósito da vinda de Jesus. E agora, ali, com medo da morte, no meio da tempestade, eles esquecem tudo aquilo que é terreno. E você já percebeu? Não é assim? Não é assim? Há poucos dias eu ouvi o relato de um homem, havia pegado o vírus, o coronavírus. Era um homem de posse. E ele então, ao ir para o hospital, fez um pedido para sua família: não poupem, gastem tudo o que for necessário para que a minha vida seja restaurada. Ora, querido, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora do poder, as coisas da terra, elas não têm valor. Na hora em que nós somos sacudidos de um lado para o outro, as coisas dessa terra, elas perdem o significado. E agora os discípulos se lembraram de Jesus. De longe, ele os acompanhava. De longe, ele olhava. Olha só que interessante o que diz Warren. Ele é um teólogo, escreve um comentário expositivo da Bíblia. Ele fala assim: a alimentação dos 5.000 foi a lição, e a tempestade foi a prova depois da lição. Olha que interessante. A multiplicação dos pães era a lição. A tempestade era a prova. E eles falharam na prova. E agora eles veem Jesus andando sobre o mar. Talvez eles esperavam algo diferente. Talvez eles esperavam um acontecimento diferente. Ou uma ajuda diferente.
O fato, a Bíblia diz que eles viram alguém andando, se aproximando do barco. E eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E quando Jesus se aproxima, Jesus então diz: sou eu. Sou eu. Não temais. E eu quero ler com você o verso 17, o verso 20 e o verso 21, para nós terminarmos. Estou caminhando já para o finalzinho. Há alguns detalhes aqui que eu gostaria de relembrar para terminar a mensagem desta noite. Olha o que diz o verso 17. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Estava escuro e Jesus ainda. Ora, esse advérbio de tempo quer dizer que se ele ainda não veio, quer dizer que ele vai vir. E aí, o verso 20, ele diz: sou eu. Não tenham medo. A palavra grega aqui, ego eimi, é a mesma palavra quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, quando Jesus aparece para Moisés e diz: eu sou. Eu sou. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Vocês não precisam ter medo. Ele diz: sou eu, não tenham medo. E então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Querido, talvez o seu barco, ou o barco da sua vida, esteja sendo agitado de um lado para o outro. Talvez a tempestade seja gigante. Talvez você esteja totalmente sem controle da situação. Talvez você esteja com medo. Está escuro. E você está com medo. Mas lembra do verso 17. Jesus ainda não veio. Ainda quer dizer que ele vai vir. No tempo dele. Na hora certa. No momento certo. Ele vai vir. E querido, quando Jesus vem, quando Jesus chega, o medo acaba. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, as tempestades cessam. Quando Jesus assume o controle do barco da nossa vida, o mar se acalma. E o que é o mais extraordinário nessa história é que eles saíram de um ponto para chegar no outro ponto. No meio, entre um ponto e outro, tiveram problemas, dificuldades. E eles só conseguiram chegar no destino quando Jesus assumiu o controle da embarcação. Por isso nós cantamos no começo: Jesus, o meu capitão. Jesus, o meu capitão. No mar da Galileia, os discípulos aprenderam que a presença divina vem ao homem, não somente na hora da adoração numa igreja, mas nos momentos inesperados e de maior necessidade. Jesus chega dizendo: sou eu. Literalmente, o eu sou. A divina presença está aqui. Não tenha medo. Eu não sei, querido, por quais provações você passa. Eu não sei. Às vezes recebo algumas ligações, algumas mensagens, mas de fato eu não sei o que você passa. Mas eu posso garantir para você que, independente do seu problema, da dificuldade, da tribulação, da tempestade, quando Jesus chegar, o eu sou
quando ele chegar, não tem mais medo. E o barco, ele chega ao seu destino. Pastor, mas Jesus está demorando de chegar. Lembra que ele só foi quando os discípulos deixaram as coisas da terra, abandonaram as preocupações da terra, quando pararam de se preocupar com as coisas da terra. Então o coração estava pronto para receber mais um milagre. Você está precisando de um milagre. E talvez, como os discípulos, nós precisamos deixar as coisas aqui dessa terra. Pedir para que Deus assuma o controle da embarcação. Porque quando ele chega, não tem tempestade, não tem medo, não tem vento, não tem tribulação. Quando ele chega, o barco vai ao seu destino. E eu tenho uma pergunta muito simples para encerrar o nosso culto aqui desta noite. E a pergunta é: você quer que Jesus seja o capitão da sua embarcação? Ele é o único, querido. Ele é o único que dá ordem para o mar. E o mar obedece. Ele é o único que pode conter os ventos. E eu pergunto: você quer que Jesus seja o capitão da sua embarcação? Você quer que Jesus seja o primeiro na sua vida? Que ele controle a direção da sua vida? Está disposto a abandonar as coisas dessa terra, a parar de pensar nas coisas aqui dessa terra, pois temos um céu para ganhar? Você quer? Você pode escrever aqui: pastor, eu quero, pastor. Eu quero que Jesus assuma o controle da minha vida. Eu quero que Jesus assuma o controle da embarcação da minha vida. Porque a minha vida está sendo jogada de um lado para o outro. Mas eu entendi e eu creio na promessa divina. Que quando ele chega, as coisas resolvem. Você quer? Você pode escrever aqui: eu quero que Jesus seja o capitão da minha embarcação. Eu quero que Jesus seja o primeiro na minha vida. Eu quero que ele dirija as minhas decisões. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. É esse o seu desejo? Escreva aqui: eu quero. Você pode pôr aqui, e eu estou lendo várias pessoas aqui escrevendo. Escreva: eu quero. Eu vou orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer pela exposição da tua palavra. Mais uma vez te agradecemos porque aprendemos mais. Mais uma vez o Senhor falou conosco. E mais uma vez tivemos a oportunidade de confirmar a nossa decisão em entregar tudo nas tuas mãos. Queremos sim que o Senhor chegue logo na nossa vida. Porque quando o Senhor chegar, as coisas vão resolver. Por isso pedimos que através da presença do teu Espírito, o Senhor nos ajude a abandonar tudo aquilo que nos afasta. Pai querido, está escuro. Está chovendo. E a nossa embarcação está à deriva. Sabemos que o Senhor tem olhado. Sabemos que o Senhor não nos perdeu de vista. Mas por favor, Pai,
vem logo, assuma o controle da embarcação da nossa vida e nos leva seguro para o porto. Um dia nós estaremos contigo no céu. Enquanto esse dia não vem, firma os nossos pés nos teus caminhos. Nós suplicamos a tua bênção sobre cada um de nós, cada um que está conectado, cada lar que está aqui conectado, cada pessoa que está assistindo essa live. Rogamos a tua bênção, o teu poder sobre nós e fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.